Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias. Mais um episódio que eu tenho certeza absoluta que vocês vão adorar, porque o executivo que está aqui hoje eu conheço já de algum tempo. Eu sei que é um cara muito bacana, com muita história, que vai deixar muito conhecimento aqui para nós. Então, eu convido você a ficar conosco até o final desse episódio, que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender, já levantando a barra aqui, né, para colocar o nosso convidado para entregar esse podcast junto comigo. Antes de eu falar quem está aqui comigo, eu queria pedir para vocês darem o like nesse vídeo. Já faz isso agora, já fica livre, já ajuda a gente. E também compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, compartilhe esse vídeo com a sua família, com seus amigos, inimigos, com quem você quiser, porque isso ajuda a gente a levar esse conteúdo desses executivos e executivas que vêm aqui ceder seu tempo para o nosso projeto para contar um pouco da sua trajetória. Tá certo? Ajuda a gente com isso. Eu estou recebendo aqui hoje o Laurent Delage. Depois ele vai dizer se eu falei certo a pronúncia do nome dele. O Laurent nasceu em 1967 lá na França. E em 1991 ele migrou para o Brasil. E desde então se tornou meio francês, meio brasileiro. Depois a gente vai saber se ele é mais francês, mais brasileiro. Se no jogo da Copa, para quem que ele torce, né? Brasil e França. Olha que sinuca de bico, né? O Laurent hoje é CEO no Brasil, da Foundiver Brasil, que é uma empresa de contact center e outros serviços. O Laurent também vai explicar um pouco isso pra gente. E eu vou deixar ele falar, que é muito melhor ele falar do que eu falar por ele. Laurent, meu amigo, super obrigado por você ter vindo aqui hoje, generosamente ceder seu tempo. Falei certo seu nome? Falou certo. Como fala seu nome com a pronúncia francesa? Na França, fala-se Laurent. Laurent Delage. Delage. Muito bom, é bonito, né? É uma pronúncia... É quase chique, né? É. Eu particularmente acho dois idiomas muito bonitos, que estão para mim muito empatados ali, que é o francês e o italiano. Eu acho que são idiomas que soam, eu não sei falar nada de italiano nem francês, mas soam muito bem para mim, é muito bonito, é encantador, né? Você tem um pouco de sotaque, né, Laurent? Tenho. Como você aprendeu português? Você chegou aqui sabendo falar ou aprendeu aqui? Não falava nada. Uhum. Cheguei em 91, tinha 24 anos, para fazer um trabalho de 1 ano e meio na Embaixada Francesa em Brasília. Uhum. E tive duas formas de aprender o português. Primeiro, novelas. Uhum. Assisti novelas da televisão na época. Uhum. Aí eu me encantei com As histórias, as Uhum. traumas, e toda a cultura brasileira que tinha acesso através da novela. E meu segundo professor de português, costumo brincar, que foi Beto Barbosa, porque jovem em Brasília, época da balada de lambada. De lambada. Então, Beto Barbosa foi o meu Segundo professor. O primeiro foram as novelas. E na época tinha um Fusca branco para ir à embaixada trabalhar, tinha um toca-fita. Uhum. Isso vai remeter para entregar a minha idade. A idade, toca a fita. Toca a fita e peguei emprestado a fita que a colaboradora da casa tinha disponível para me emprestar, era uma fita de Beto Barbosa, então eu escutava Barbosa para ir para a embaixada, para voltar da embaixada. Então, realmente eu tinha muita exposição a Beto Barbosa. Que legal. Meu professor de português. Que bom. E hoje você fala muito bem, você escreve também em português? Sim, escrevo, falo e tenho realmente agora com mais de 30 anos, né, de Brasil. vida com o Brasil, tenho mais tempo de vida com o Brasil do que sem Brasil. Uhum. Então, obviamente, acabou sendo, acredito, minha primeira língua. Uhum. Que bom, que bacana. Laurent, conta um pouco essa história, né? Você chega aqui com 24 anos para trabalhar na embaixada em Brasília e fica no Brasil, né? Primeiro, por que você veio? E depois, por que você ficou? Eu vim, na época, porque a gente tinha a obrigação de prestar serviço para o nosso governo, no seu país. Na França tinha essa modalidade. Uhum. A maioria dos jovens faziam serviço militar, em um ambiente militarizado, e alguns, poucos, como eu, tinha a opção, por desejo pessoal, de fazer um trabalho com mais tempo, mas menos orientado a um serviço militar, e sim a um serviço administrativo. Então, você podia servir em consulado, em embaixada,
E foi me dada a oportunidade de chegar em Brasília. Você não escolhe o destino, mas você se candidata para, se for possível, prefiro fazer um serviço em embaixada, em Mas administração você do não que... escolhe o país que vai, Você o não que cair, você escolhe, vai. você só aceita que vai ser o dobro do tempo. Aham. Então você tem que ter um trade-off. Uhum. Né? Então eu acabei, que eu tenho muita sorte, sempre tive muita sorte na minha vida, sempre tive muita luz das coisas, assim, caminhando de uma forma bem legal para mim, e nesse sentido me mandaram em Brasília, numa época que o Brasil estava se abrindo, tinha uma novidade, teve uma evolução. Foi muito interessante chegar, então me encantei com a cidade de Brasília, me encantei com o país, com a língua e com uma mulher. E então meu destino mudou um pouco, né? E dali Já entendi por que ficou. de ali em diante, acabei tomando decisões que me fizeram ficar, né? E aqui estou agora, há tantos anos depois, Uhum. e ainda Você é casada com uma casado, brasileira. brasileira, e pai de duas meninas lindas, Carolina e Juliana. Brasileiras também. Brasileiras, 100%. Que legal, que bacana. Lohan, e como é chegar, antes da gente entrar na sua carreira e tal, aproveitar essa sua experiência, como é chegar com 24 anos num país que você não fala o idioma, que você não conhece direito a cultura, né? Como é que é deixar a família, ainda jovem, né? 24 anos ainda é uma idade jovem, né? Deixar a família lá na França, tal. Como foi isso para você? Para mim tem um antes e um depois da minha chegada. Uhum. Primeiro que o primeiro impacto foi maravilhoso. O brasileiro acolhe. Eu tive uma experiência de acolhimento fantástico. Eu me senti com uma conexão. Nossa, que legal, esse lugar dá gosto de chegar e deve ser interessante conhecer melhor. Então, me deu já uma predisposição positiva. Aí foi conhecendo as pessoas, a cultura, o ambiente de trabalho. Eu entendi que eu estava feliz no lugar e no país. E aí me fez entender que provavelmente não voltaria para onde tinha iniciado a minha jornada, que ia ter uma vida agora começando no Brasil e que tinha tudo para dar certo. E você conheceu a sua esposa em Brasília? Sim. Ah, entendi. Que bacana. Lohan, e como foi a sua carreira no Brasil? Você começa na embaixada, né? Trabalha lá por algum tempo, imagino eu. E depois o que você fez? Como é que você foi traçando a sua carreira? Você estudou aqui no Brasil também? Como é que foi? Então, o contrato com a embaixada tinha 18 meses e tinha a obrigação de voltar para a França no fim desse contrato. Aí eu voltei acompanhado para a França com a minha noiva brasileira e entrei numa empresa de tecnologia e me tornei um engenheiro comercial, né, desenvolvendo negócios lá na França. Lá na França, por uma empresa de tecnologia, e já sentindo que, nossa, que saudade do Brasil. E essa empresa fez uma joint venture com o Grupo Algar, de Berlândia, e tinha um negócio em São Paulo, chamado ABCBU, na época, e procuravam jovens da matriz francesa que pudessem apoiar o desenvolvimento do negócio em São Paulo. Levantei a mão, me candidatei. Sou eu mesmo. Me aceitaram de volta. Eu cheguei em São Paulo em 96 e dali em diante, então desenvolvi minha carreira profissional em tecnologia, em telecom, com a empresa francesa, casada com a empresa brasileira, e dali em diante foi evoluindo meu papel em várias funções e posições dentro do mercado de trabalho em São Paulo, para operações do Brasil e também da América Latina. Você foi um dos primeiros líderes da atual Gênesis no Brasil, né? A empresa que eu trabalhei, você trabalhou, você começou, né? Quantos anos atrás você trabalhou na Gênesis? Eu entrei na Gênesis no ano 2000. 2000, então 23 anos atrás, ou seja, bem no comecinho mesmo, né? Bem. E aí você cai para esse mundo de telecom, atendimento a cliente e começa a desenvolver sua carreira nesse segmento, que é o segmento que você está hoje. É isso? É isso mesmo. Já agora, mais de 20 anos depois, né? A porta de entrada na Gênesis, na época de poder construir a marca Gênesis no Brasil, mediante a compra de uma empresa nacional brasileira, chamada GMK. Na época também, dentro do ecossistema Alcatel-Lucent. Então, tinha muitas variáveis nessa equação. Né? Uma empresa nacional, GMK, comprada através de uma unidade de negócio Genesis Estados Unidos, uma empresa de software,
e gerenciado localmente pela organização Alcatel Lucent, que estavam também se juntando. Então, realmente um momento de turbulências. Imagino. Né? E Muitas muitos junções, desafios. muitas culturas diferentes. E para mim foi a melhor escola que podia ter me acontecido na época. Então, 23 anos atrás, né? Eu tinha 30 e poucos anos. E foi uma oportunidade de começar realmente liderança, gestão de mudança, tecnologia, experiência do consumidor, experiência do cliente, montar uma rede de parceiros para poder trazer o Business Genesis através de integradoras no mercado, começar a criar todo um ecossistema e práticas. Foi uma tremenda escola. Fiquei muito feliz com uns mais de 10 anos que eu passei na Genesis. Que bacana. Dali, fui para uma área de consultoria, melhora de processo, né? Continuous improvement, e como você, na prática, usa a tecnologia a serviço de uma organização para melhorar a experiência do consumidor final. Essa consultoria durou 3 anos, ali voltei para uma outra empresa de tecnologia, a Aspect, na época, que também mudou de nome desde então, mas fazia solução de discador, outbound, workforce management, e tinha todo esse conhecimento. E dali, então, me convidaram para assumir a empresa que hoje chama-se Foundever do Brasil, que é um BPO de contact center, pertence a um dos maiores BPOs do planeta, né? Somos dentro dos 3 maiores fornecedores de serviço de atendimento ao consumidor, e tenho o prazer e a honra de ser o líder Brasil dessa orquestra, e agora sim, já não sou mais fornecedor de instrumentos, né? E tenho que tocar a orquestra como chefe de orquestra, e tenho hoje uma organização de quase 4.500 pessoas, fazendo atendimento aos consumidores todos os dias, operações em São Paulo e Curitiba. E qual é a história da Foundiver? É uma empresa de que origem? Né? Como é que chega... Você era o líder da Saitel no Brasil. Eles compraram a Saitel? Como é que foi isso? Então, nasceu, a princípio, com uma empresa chamada Acticol, da França. Essa empresa recebeu um funding de uma grande família francesa que investe em muitos negócios diferentes, e no Brasil conhecido como Leroy Merlin, Decathlon e outros negócios dessa natureza. Compraram uma empresa chamada Saitel. Com essa história, depois foram e compraram uma outra empresa chamada Sykes. E esse conjunto de empresas que se foram consolidar, tivemos a necessidade, esse ano, de dar um reset, um novo capítulo, com um novo nome, para virar páginas de todas essas histórias do passado que foram super bem sucedidas, mas que eram separadas, e agora junto, um novo capítulo para toda essa população que vem de ex-empresa A, ex-empresa B, ex-empresa C. Todas do grupo, mas cada uma com a sua marca. Uma cultura, agora homogeneizando a cultura, a marca e os valores. Então foi como dar agora sim estamos juntos, todo mundo junto nesse barco, one team, one name, one brand. Né? Então a gente está realmente nessa fase, começou no início desse ano, a vida e o nome de Foundever. Muito legal, muito legal. E conta para mim o que vocês fazem exatamente lá. Né? Você falou um pouco do BPO, né, de contact center, mas vocês são especializados em algum tipo de atendimento específico? Conta um pouco da história da Foundiver aqui no Brasil. O mercado de contact center ele tem 3 pilares. Né? Tem uma atividade orientada a cobranças, descarte de chamadas para te cobrar e ver se você vai pagar a sua conta. Uma atividade de também ativos para vender. Alguém te liga para tentar te vender e te convencer a comprar algo. E tem um terceiro pilar aqui onde nós atuamos, que é receber reclamações. Os consumidores se relacionam com suas marcas, carro, telefonia, internet, computadores, impressoras, o que for, o consumo, hotelaria, passagem aérea, ou seja, o tempo todo, todos os dias, você se relaciona com marcas e algo acontece que não deu certo. Aí você liga para o atendimento, o helpdesk, uma central de atendimento, um suporte técnico, e você liga para a sua marca e você é atendido por exemplo, alguém da Foundever, que em nome de ser empresa contratante, vai te atender para resolver seu problema. Então, nós fazemos atendimento para empresas de tecnologia, muitas delas, as impressoras, companhias aéreas, hotelaria, serviços de saúde. Vários segmentos do mercado. Então, todos os segmentos hoje têm uma
propensão a utilizar um serviço terceirizado, sejam eles serviços financeiros, Sim. telecom. Então, o mercado de atendimento ao consumidor no Brasil, as empresas como Fondever e as nossas concorrentes que fazem parte do mesmo segmento, estima-se que somos quase que 500 mil empregos no Brasil, diretamente envolvendo o atendimento ao consumidor. Muito bom. Lohan, me conta um pouco como você é como líder. 4.500 pessoas dentro da Fondiver no Brasil, né, é uma responsabilidade gigantesca. Como é o Lohan como líder? Qual é o seu estilo de liderança? O que você acredita como líder de uma organização desse tamanho? Eu estou a serviço dos meus liderados. Eu estou aqui fazendo, trabalhando, pensando em tudo que eu posso fazer para que o meu colaborador, que vai atender o consumidor, tenha a condição de fazer uma experiência positiva e resolver o problema de quem liga. Eu tenho a convicção de que se o meu colaborador, o atendente, que está na linha de frente, está bem, aumenta a chance de que a resolução do problema de quem liga é maior. É difícil esperar que um atendente que não esteja bem possa te atender bem. E não estou fazendo Harvard, Business School, MIT, nada, é básico. Se eu estou bem, te recebo bem. Se não estou bem, a paciência, a empatia, a gentileza, o tom de voz. Então, a gente tem uma preocupação, o meu papel, e fazer que o meu colaborador que vai te atender e atender o público que liga para ter uma solução a um problema, esteja bem. Então, saúde. Eu coloquei saúde como a palavra-chave no centro de tudo que eu faço, do que eu penso, de todas as iniciativas que eu e a minha organização fazemos para que possa acontecer uma experiência positiva com o consumidor. Uma saúde financeira, preciso atender aos shareholders da empresa. Uma saúde na relação com meus clientes, contratantes. Eles são a razão pela qual eu existo, eu faço atendimento em nome deles, eles precisam estar bem. Então, a relação saudável com eles. E nem sempre numa relação de terceirização de serviço isso acontece. É verdade. Então, eu tenho muito trabalho para cozinhar, trabalhar, cuidar, desenvolver relacionamentos saudáveis com meus contratantes também, para que sintam que aqui tem empatia, os valores são alinhados, o cuidado que eu tenho com as pessoas se reflete na qualidade do atendimento ao cliente dele. Então, tem toda uma cadeia de valor e, obviamente, a saúde e a relação com o meu colaborador. Então, eu busco saúde física, mental, emocional, coloco à disposição apoio psicológico, treinamento, educação, para que isso possa acontecer de uma forma tranquila e prazerosa também para o meu associado. E eu investo bastante tempo também para me relacionar com o mercado, sindicatos, associações, instituições governamentais, ONGs, porque eu realmente tenho um papel que eu acredito muito como líder e que eu sou um líder responsável e consciente para que o capitalismo seja algo que também não seja apenas para os shareholders, mas que seja também para os stakeholders. Essa diferença de shareholders e stakeholders, em inglês, são poucas palavras que mudam, mas muda tudo. Muda tudo. Os shareholders são os acionistas, os stakeholders são todas as partes que fazem que o ecossistema se sustenta, incluindo compromisso com o planeta e o uso consciente dos recursos do planeta para gerar um negócio sustentável. Muito bom. Então, estou muito engajado nessa questão de ESG. Então, muito desse papel como líder está associado às minhas convicções pessoais. E aí você consegue conectar isso com o seu trabalho. Isso é fantástico, né? É melhor, eu acho que é melhor... Privilegiado com esse momento pessoal, que é alinhado com o momento profissional. Eu acho que isso não é por acaso. Eu venho trabalhando, lapidando isso, eu venho me preparando e me capacitando, treinando, investindo também em lifelong learning, de me reciclar, de me capacitar, de aprender e aceitar novos conceitos, novas práticas. Fico brincando com os meus líderes que trabalham diretamente comigo, são muito mais novos, e eles não
trabalharam na época dos anos 80, 85, 90, como eu. Né? Eu brincava da Cacete Planeta, de dar porrada, e o ambiente era hostil, né? A gente tinha um ambiente com valores diferentes. Hoje, completamente diferentes. Respeito à diversidade, inclusão, gêneros, trabalhar com cuidado, as emoções e respeito de cada um. Esse é um trabalho também que eu aplico a mim mesmo. Né? Eu preciso também aceitar e revisitar algumas práticas que eu tive no passado e que não são mais válidas hoje. Então, eu estou também um líder em plena e constante evolução. Isso é muito importante. Falando um pouco de experiência do cliente, né, que você citou um pouco aí quando você contava a história do que vocês fazem, fala-se muito de empatia, né, quando você fala de experiência do cliente. E você está contando que você cuida da saúde das suas pessoas para que estejam bem, para que possam receber esse cliente da forma mais empática possível e tal. Para quem não conhece muito de experiência do cliente, Lohan, de fato a empatia, esse cuidado com o cliente, gera resultado? Gera resultado. Primeiro tem que destacar que ninguém liga para agradecer. Então, já entra atritado. Você já vem com problema, né? Já vem com problema. Já vem estressado ou irritado, algo aconteceu, um inconveniente. Ou seja, você já vem com uma dor. E você vai ser recebido por alguém em nome da empresa que você tem relação. E ele é um terceirizado. E um jovem, muitas vezes primeiro emprego, que vai te receber e vai ter que resolver. Se o cara não tiver vontade de resolver, se não tiver afim de te receber bem, vai dar merda. Não tem como dar certo. Então, é nossa obrigação pensar nisso. A gente vai colocar um jovem, às vezes não tão jovem, né, dependendo da complexidade do assunto, mas você vai colocar uma pessoa para receber alguém irritado com o assunto que te incomodou. Se não tiver uma relação, perdão, lamento o que está acontecendo com você. Eu entendo sua reclamação. Que pena. Mas vamos tentar resolver. A atitude e a capacidade de se colocar no lugar de quem está com o problema e poder, juntos, buscar um processo, uma melhoria, uma resolução, legal, foi bem recebido. O cara não negou o problema, ele buscou realmente, genuinamente, resolver. Nem sempre acontece, né? Mas na Fondever, tudo que eu quero realmente é que 100% das interações que eu estou tendo com um consumidor que entra em contato com a gente, possa lembrar, que legal, o atendimento foi uma experiência positiva. Apesar de eu ter entrado com um problema, foi uma experiência... E nem sempre consigo resolver da primeira vez, porque tem outros processos, ou tem troca de peça, ou tem outras coisas que vão ter que acontecer para que no final haja uma resolução do problema. Nem sempre depende 100% do terceiro, ou do fornecedor do serviço, ou do atendente. Né? Tem alguns processos que precisam, às vezes, seguir um back-office, em alguns processos mais complexos. Mas o acolhimento na hora do estresse é fundamental para que haja uma propensão do consumidor a dar legal, eu vou dar um tempo, eu entendo o problema, vamos também colaborar e participar para que isso possa ser resolvido. Muito bom. E você acha, Lohan, que você conhece um pouco de outras culturas, do mercado francês, por exemplo, né? A sua empresa é uma multinacional. Você acha que, comparado a outros países, né, as empresas brasileiras, elas entendem essa necessidade da experiência do cliente, entendem essa necessidade de atender bem o cliente? Essa é a primeira parte da pergunta. A segunda é, como você classificaria o nosso mercado? A gente já está maduro nesse ponto ou a gente ainda tem muito a percorrer? Primeiro, acho que tem um elemento cultural, que o brasileiro é gentil. O brasileiro costuma ser simpático, e tolerante, flexível. Tem uma dimensão humana. Então, isso predispõe a que uma relação, mesmo com atrito, com um problema, gera uma relação, em geral, saudável. Né? Isso é verdade. O brasileiro tende a ser um early adapter de inovações.
O mercado financeiro brasileiro costuma ser um dos primeiros no mundo que adota novas tecnologias, novas ferramentas, novas soluções, novas práticas. Então, isso gera que o brasileiro está acostumado a ter uma experiência tecnológica muito avançada. E, às vezes, mais cedo do que outros países mais conservadores ou mais lento na adoção disso. Então, tem um mix entre inovação tecnológica e alguém legal, que quer dar certo, que quer resolver. Então, isso aqui é uma equação muito legal. Acho que as empresas têm noção, no Brasil, de que isso é uma boa equação, funciona. Uhum. Tem frustração, tem dificuldade, porque tem outros fatores que acabam atrapalhando, que é a falta de educação, o nível escolar, né? E a educação das pessoas tende a ser mais difícil no Brasil do que em outros países. Então, você tem que compensar com mais investimento, com mais treinamento, com mais capacitação dentro da empresa para poder nivelar e poder falar bem, expressar bem, lidar bem com objeções, como falar não de uma forma polida, gentil. E como a gente faz o atendimento também em outras culturas, e também em espanhol, como você responde a um mexicano, como você responde ao argentino, como você responde a um brasileiro do norte ou do sul, como que você começa a criar condições para que o colaborador consiga adaptar e ajustar as palavras, o estilo, a forma de lidar a conversa, para que seja realmente algo que, nossa, eu me senti bem recebido. Porque também precisa colocar na mesa outro, né, que liga atritado. E um mexicano não funciona igual que o argentino. E tem palavras que pode ajudar ou atrapalhar no andamento da conversa. No próprio português, né? Se você for comparar português daqui do Sudeste com do Norte, algumas palavras mudam, né? Você tem que adaptar isso, né? Esse é o desafio. Um desafio gigante. E a beleza de ser um chefe de orquestra de um contact center. Porque você não para. Todos os dias tem novos desafios e oportunidades de melhora. E você comentou sobre o atendimento em espanhol, né, que vocês fazem aqui desde o Brasil. E eu sei que isso vem de uma iniciativa muito bonita, muito bacana, que vocês estão fazendo para ajudar alguns refugiados que chegam no Brasil. Você pode contar um pouco para a gente sobre isso, Lohan? Esse é o projeto que está realmente no meu coração. Né? Bom, eu posso imaginar. Primeiro que o fato de ser uma empresa de contact center já é uma empresa de primeiro emprego e acolhimento de populações brasileiras que encontram em contact centers como Fondever um primeiro emprego. Então, é uma entrada no mercado de trabalho com uma carteira assinada, uma capacitação, um treinamento, e ali vai desenvolvendo uma carreira dentro das empresas de contact center, porque muitas das pessoas que hoje são diretores, executivos, passaram pela posição do atendimento. O atendimento é uma linda escola para evoluir e crescer dentro das empresas de contact centers, mas também é um lugar de escola, de preparação para o várias mercado, carreiras. porque você se torna especialista dos produtos que você atende. Sim. E em algum momento, o contratante enxerga ali, nossa, mas aqui esse cara, ó, olha aí, ó. Ele começa a pecar, a pescar e a pegar os melhores talentos que a gente prepara e desenvolve internamente, se tornem também, e tem um gancho, tem um pulo, para ir trabalhar nas empresas contratantes. E ali melhora a condição de salário, de plano de saúde, de evolução profissional. E aqui acaba sendo também um viveiro, um trampolim para você ir crescer e dar mais um passo na sua vida profissional. Nesse contexto, eu precisava, dentro da empresa Fondever, crescer o faturamento. Precisava buscar novas formas de trazer novos recursos, novos clientes. Né? Mais projetos. E aí veio uma sugestão da equipe de por que não testar e tentar alguns pilotos de atendimento em espanhol. E alguns clientes toparam a iniciativa. Vamos tentar fazer um atendimento em espanhol no Brasil, com latino-americanos nativos de países latinos de fala hispânica, e ver se pega. E deu tão certo, que agora já está mais de 600 pessoas que são nascidos fora do Brasil, que vieram especialmente da Venezuela, entre outros países latino-americanos, que hoje fazem atendimento em espanhol, desde o Brasil, para consumidores que estão no México, na Colômbia, no Chile, no Peru, na Argentina. E a gente criou essa linha de negócio
E alguns clientes que já tinham com a gente o atendimento em português do Brasil, expandiram essa linha para também ter um espanhol. Genial. A gente está fazendo também um pouco de francês, de inglês, tem uma operação em japonês. Olha que legal. A gente está buscando novas formas de criatividade, mas o caso do espanhol, ele vem logo depois em peso relativo na operação Fondever Brasil, depois do português, ou seja, 70% do que eu faço hoje é em português e mais de 25% é em espanhol. É espanhol. Já é o bastante relevante. Francês, inglês, português. Partiu do zero, alguns anos atrás, e hoje já tem 25%. E estou aqui, então, lá fazendo convite. Né? Se as empresas que precisam de atendimento em espanhol para os seus negócios, eu me comprometi com a Acnur, do Pacto Global, de aumentar a empregabilidade, contratar mais venezuelanos que estão na fronteira esperando uma oportunidade de trabalho. Eu estive lá, em Boa Vista e Pacaraima, na fronteira da Venezuela com o Brasil, no início de agosto, algumas semanas atrás. Eu fiquei encantado. Isso me confortou com o que eu falei no início dessa conversa. O acolhimento que o brasileiro proporciona para quem vem de fora é maravilhoso. Palavras das pessoas das Nações Unidas, que ali estão cuidando da operação e que também estiveram em outros países, a energia, o carinho que ali acontece na fronteira com os venezuelanos é lindo de se ver, e todos os brasileiros deveriam saber a respeito disso e se orgulhar disso. Então eu fiquei como um dos pequenos motores e atores que vão contribuir para, junto com outras pessoas, poder promover essas contratações e dar oportunidades também a esses refugiados e imigrantes que estão buscando um momento, e o Brasil acolhe e dá essa oportunidade. E a Fondever quer fazer a sua parte. Muito bacana, Lohans. E parabéns. São cerca de 300 venezuelanos que chegam pela fronteira todos os dias aqui no Brasil. Famílias, crianças, né, que deixaram idosos. tudo para trás, né, em busca de uma vida melhor, em busca de uma nova oportunidade, uma nova chance. Né? A Venezuela, para quem não sabe, passa por um momento já há algum tempo bastante complicado, né? Econômico, político e assim por diante. Então, é muito legal. É muito satisfatório assim, ver uma empresa, né, que conseguiu transformar uma ação social, por que não dizer assim, né, num business, e um business numa ação social, né, que acolhe essas pessoas e que dá uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho brasileiro. Isso é fantástico, vocês estão de parabéns. Muito legal essa iniciativa. Muito bacana. O que eu achei interessante, especialmente nessa iniciativa, que foi bom para todas as partes. Eu falava de shareholders e stakeholders. Né? Então, foi bom para os shareholders, porque tem um novo negócio. A Fondever Brasil melhorou seu desempenho, a sua atuação comercial, porque eu tenho uma linha de negócio adicional, porque o espanhol veio agregar um faturamento, uma receita para a empresa, então crescer com isso. Foi bom para o cliente, contratante, porque conseguiu, através de uma empresa no Brasil que já tinha português, agregou espanhol, ficou mais fácil, um contrato só, uma gestão, um tipo de KPIs, de desempenho, de gestão uniformizado. É um só fornecedor para ter duas linhas de línguas, mas é a mesma gestão, mesmo sistema, mesmo treinamento, só muda a língua, o produto é o mesmo. E é bom para o colaborador, não somente para os venezuelanos que estão conseguindo um emprego, mas também para nossos brasileiros que receberam com carinho esses hermanos, né, que vieram trabalhar, e tem uma nova dinâmica, porque perceberam, isso foi legal também, que, nossa, tem gente que está ainda com mais desafio que eu. E eu, mas eu achava que fosse realmente o cara que não tem oportunidade, e eu vejo que tem muita dificuldade, um gestor, e o cara consegue ser ainda mais difícil para ele, acabou me dando a percepção de, nossa, não está tão ruim. Então acabou sendo uma forma também de poder, eu posso ajudar alguém que também está precisando de uma atenção e receber no Brasil e a receber bem. Olha que onde chega, né? Eu imagino que vocês não achavam que isso ia acontecer, né? Foi uma coisa que aconteceu naturalmente, né? Tomou proporções inesperadas, boas. Boas, sim. A gente não imaginava. Começou pequeno, com um pequeno piloto, e uma coisa leva a outra, e vai crescendo. Tomou uma proporção realmente significativa. Eu me tornei um porta-voz desse tipo de exemplos, né? No ecossistema, no ecossistema, né? De empresas que apoiam refugiados. A gente vai ter um
um fórum organizado pelas Nações Unidas sobre esse assunto no Brasil. Muito bacana. E vamos ter, junto com outras empresas, poder compartilhar nossa experiência. Eu fico bem feliz de ver. E tem um fator interessante também para mim, que aumenta a permanência do colaborador na empresa. A fidelidade, o engajamento, o querer ficar. Porque o contact center costuma ser um mercado onde tem um turnover bem grande, né? Uhum. Tem sido um dos principais desafios para nós, que é conseguir manter e reter quanto mais tempo possível o colaborador. E esse engajamento emocional, esse reconhecimento, essa oportunidade de trabalho, o fato que a gente cuida com carinho dessa situação, gera um sentido purpose, né? Como fala em português, propósito, sentido, né? Para o trabalho. Esse propósito, né? Acaba sendo hoje, as novas gerações, elas têm isso muito mais presente do que eu na época que comecei a trabalhar. E eu acho que fica aqui uma mensagem clara para o mercado, de uma forma geral, né? Se você precisa de um atendimento em espanhol, né? Não só em espanhol, português também, mas particularmente espanhol, e você quer, ao mesmo tempo, ajudar, né? Tá aqui a Foundever para te viabilizar isso, né? Eu acho que foi uma grande sacada de vocês em todos os aspectos. Lohan, falando um pouco de carreira, né? Voltando um pouco a esse tema. Hoje a gente está recebendo aqui uma série de jovens aqui no estúdio do Experiências Extraordinárias que vieram assistir um pouco a nossa gravação. O que você pode deixar para esses jovens que estão aqui assistindo de dica de carreira, de coisas que você usou para você durante a sua trajetória, coisas que funcionaram, coisas que talvez não funcionaram tanto? Que coisas você poderia deixar tanto para esses jovens que estão aqui, quanto para todo mundo que está assistindo a gente? São várias. Eu imagino. Primeiro que, obviamente, eu tive muita sorte, né, de poder ter uma família que me proporciona educação e cultura e ferramentas para que, quando eu comecei a minha jornada profissional, eu já tinha uma bagagem técnica e uma bagagem teórica bem estabelecida. Então, para mim, isso foi realmente um privilégio nesse sentido. Quando eu vejo os jovens com os quais eu trabalho, tem todo um desafio adicional. Mas, por outro lado, eu vejo que é muito mais fácil hoje ter acesso à informação, ao conhecimento, se desenvolver, né, pelas novas modalidades que existem hoje para ter acesso ao conhecimento. Então, primeiro, a minha primeira recomendação é ser curioso. Vá atrás de informação, procura onde tem esse tipo de experiência, como você está fazendo, e poder proporcionar a experiência. Contact Center é uma boa porta de entrada, o seu projeto também tem cada vez mais pessoas olhando para isso, elevar o nível de educação e experiência, porque muitas vezes as empresas querem alguém que já tem experiência. Bom, mas se você não tem a primeira experiência, como que você vai conseguir? Então, a gente tem esse papel, essa responsabilidade. Então, seja curioso, se prepare, né? Para mim, eu acho que o segundo ponto que veio assim, ter paciência. Às vezes eu tentei queimar etapas. Ou seja, você tentou pular as etapas, não dá certo, nem sempre dá certo, né? Não deu, eu tive que voltar a revisitar. E para mim foi revisitar conceito, aprender o tempo todo, não parar, não achar que agora você chegou num ponto em patamar e tá ok. A gente está sempre procurando novos conhecimentos. Eu estive em treinamento recentemente na Saint Paul, estou fazendo agora um curso de conselheiros no Cerint, eu fiz um curso de coaching no Ecossocial. Eu vou sempre buscando lapidar, confrontar e avaliar novas formas, e através desse tipo de treinamento você faz encontros e conexões e network. E esse também é um ponto, né? Você acaba, cada vez que você vai buscar conhecimento, você encontra pessoas, e essas pessoas vão te dar dicas e oportunidades de negócio. Então acaba sendo também para mim um processo que não para. Tem que ser fluido e prazeroso. Agora, se você está numa relação tóxica, num ambiente de trabalho, não fique nela. O trabalho não merece ser algo que te castiga, que te pesa. Tem que ser também algo que te dá prazer. Então, a gente às vezes demora, né? Você passa por situações de relacionamento tóxicos para poder valorizar quando não é. Então, hoje estou num momento muito bom.
Uhum. Eu estive em momentos de relacionamentos tóxicos no passado e nem sempre você percebe. Alguém tem que te dar uma dica. Então, mas na vida profissional vai ter momentos também de aflição, sabendo que isso vai acontecer, é normal acontecer, e isso te prepara para ser depois mais capacitado e mais feliz para o que vem depois. Uhum. Você tem alguma história, assim, que você pudesse compartilhar com a gente, óbvio, que se você se sinta à vontade, durante a sua carreira, de algum movimento que você fez, de alguma decisão que você tomou que foi muito difícil? Imagino, por exemplo, vir para o Brasil deve ter sido uma delas, né? Voltar ao Brasil, imagino que tenha sido outra. Que você possa compartilhar com a gente que fez você ser o profissional que você é hoje. Coisas assim que você fala, putz, ainda bem que eu fiz aquilo, porque se eu não tivesse feito aquilo, talvez eu não estivesse aqui hoje. Tem alguma coisa que te vem à mente, assim, que você lembre? Tem várias oportunidades ao longo desses últimos quase 30 anos, né, de jornada, e às vezes eu senti que eu não falei, eu não verbalizei o que eu senti, por medo de ser julgado, de ser castigado, de ter consequências equivocadas. E eu percebi ultimamente que, ao verbalizar, ao falar, isso tem me ajudado a manter alinhado os planetas e ficar bem, né, alinhado com o meu propósito de pessoa. Então, isso seria a mensagem. Pô, se tem alguma coisa que te incomoda, fale. No ambiente pessoal e no ambiente profissional. Não guarde isso dentro de você, porque isso te mina. Olha, é uma excelente dica que você trouxe. Porque, primeiro, não podia concordar mais com você em relação a isso. E segundo, que a gente fica guardando, né, em algum momento essa conta chega. Né, através de... E ela é pesada. É pesada. Através de um momento em que você chega no seu limite, né, através de um burnout, que hoje em dia se fala tanto, né, dessa situação de você chegar a tanto estresse que você para, né, o corpo para de uma vez só. E se você vai liberando essa frustração, eventualmente, entre aspas, né, aos poucos, né, talvez você nunca chegue nesse momento, né, de acumular tanto a ponto de ter um problema, de transformar o trabalho num fardo que você tem que carregar. Né? Eu acho que, mais do que nunca, essa é uma dica fantástica que você está deixando para a gente, Lohan, porque saúde mental nunca esteve tão no centro das discussões das empresas, das companhias. Você mesmo comentou um pouco sobre o que vocês fazem, mas a gente tem que fazer a nossa parte também como seres humanos. Né? Então, falar o que você está sentindo, seja no pessoal ou no profissional, eu acho que é muito importante, sem dúvida nenhuma. É uma excelente dica. Obrigado por compartilhar isso com a gente. A minha experiência recente sobre isso foi interessante, porque a pessoa com a qual verbalizei era meu chefe, e a resposta dele era: nossa, que bom que você falou isso. Olha. Eu não sabia como abordar esse tema sensível com você. Eu fiquei 2 semanas sofrendo, os dois ficaram... se ia ou não verbalizar algo que me incomodava, estava realmente pesando muito para mim, e não sabia como abordar essa questão. E olha, apesar de todo esse aprendizado, essa jornada, de saber que eu preciso falar, fiquei com receio. E tomei coragem, verbalizei. E, nossa, que bom que você trouxe esse assunto. Não sabia como abordar. Foi assim... Por que eu sofri 2 semanas com esse assunto? Eu sei bobo, né? Pô, vai logo lá e fala, né? Então, isso me confirmou, e então essa mensagem eu passo para, na dúvida, fale. Fale, muito bom. Lohan, eu queria agora começar a falar um pouco do seu lado CPF, ou seja, do seu lado Lohan, franco-brasileiro. Eu queria perguntar um pouco quais são as principais diferenças culturais entre franceses e brasileiros. Né? A outra coisa que eu quero te perguntar é: quando tem jogo Brasil e França, para quem você torce? Eu tô brincando. Como que é essa questão cultural, franceses e brasileiros, assim? O que eu nunca tive a oportunidade de estar na França. Já ouvi falar muito bem do país e tal, mas eu já ouvi falar, por exemplo, que os franceses não gostam muito quando você chega falando inglês. Isso é verdade? Isso já foi. Já foi. Foi uma verdade que já caducou. Tá. Né? Bom,
São muitas perguntas. Quando há um jogo França-Brasil, eu torço pela França. Mas o meu coração sofre porque eu sou brasileiro, mais Fica do que naquela... francês, por tanto tempo no Brasil. Mas é engraçado até para poder curtir em casa, porque a família toda torce Pro Brasil, né? Pro Brasil. Quando o Brasil joga, eu torço pro Brasil. Quando a França joga, eu torço pela França. Mas quando tem os dois, eu torço pela França. Até por ter mais tempo de França aqui com o Brasil. Mas é uma questão... E deve ser engraçado, né? Porque fica a família torcendo pro Brasil e você... Mas é gostoso, é engraçado e acaba curtindo. Essa é a lógica do esporte, não né? É cada um torce pesado, pra quem quiser e não brinca. É algo né? pesado, é gol leve, digamos assim. Muito bom. Culturalmente, o francês adora o Brasil. Uhum. Então tem um carinho especial, o francês gosta de tudo que vem do Brasil. Né? Tem uma relação, os povos se dão bem. Então eu tenho ao meu redor, muitas vezes são homens franceses casados com mulheres brasileiras que escolheram ficar no Brasil e que educam seus filhos em duas culturas. Uhum. Então a gente procura trazer o melhor de ambos. De um lado tem disciplina, tem um lado revolucionário, de liberdade, égalité, fraternité, alguns conceitos que a França tem ainda muito forte, enraizado, né? De nunca estar satisfeito, de querer questionar, enfim. O francês tem um lado a revolução, né? Mas também uma disciplina, gosta de ficar certinho. Mas ele também, ao mesmo tempo, ele é latino, né? Então, tá bem dividido entre uma cultura mais germânica ou britânica, mais do norte, e a latina, Espanha, Portugal, Itália, França. Então, tem toda uma mistureba ali, né? E o brasileiro tem uma empatia, um carinho, uma criatividade. Então, ele tem buscado procurar essa disciplina de planejamento, organização, de olhar os detalhes. E eu pego os detalhes dos detalhes. Esse é não vou dizer nenhuma qualidade, nenhum defeito, uma característica. Eu pego os detalhes. Né? Se publicou algo errado com um erro de português no seu LinkedIn, eu vou ver. E vou te apontar. Manda isso aqui. Acho que pegou mal. Ninguém viu. Ninguém viu o erro de português, mas eu vi. Me incomodou. Se fosse você, mudaria. Muito bom dá isso. Dá para fazer certo? Né? Lógico. Bom, por que não? Enfim. Mas detalhes. E do outro lado, o que eu admiro muito na cultura brasileira, que isso me faz ficar e que pesou muito na minha decisão de ficar, é que o brasileiro é otimista. Eu acho que amanhã vai ser melhor. O brasileiro é resiliente, aguenta tudo. Tem tantas trancos e barrancos, você vê a história do brasileiro. É herói. Acho que o brasileiro, no dia a dia, eu vejo quem trabalha no contact center, admiro. Eu não tive essa juventude, então eu vejo e eu valorizo a jornada, o esforço, o empenho, a resiliência. E tem então essa criatividade. O brasileiro tem muita inovação. Pode ser um jeitinho, às vezes o jeitinho pode ser algo que incomoda, atrapalha, mas no momento atual, dentro dos contextos internacionais das empresas, você ser criativo e adaptável é uma força, é um ativo, é um asset. Então, eu queria passar essa mensagem também para os jovens que escutam, sejam orgulhosos de terem nascido brasileiro, é um asset, é uma qualidade, uma coisa é boa, um valor, né? é coisa boa. Não se sente, nossa, que legal, não. Pô, é legal, vocês são otimistas, são criativos e são resilientes. Nem todos os povos têm ou dois ou três características em mesmo tempo. É verdade, é verdade. É difícil conseguir ter os três. Otimista, resiliente e criativo, para mim, objetivamente, e quando eu falo isso para os brasileiros, eles tendem a concordar de que são características. Não dá para generalizar, mas é claro que isso, para mim, é um critério que define bem o brasileiro. E, Lohan, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? O que você curte fazer? Bom, ultimamente estou estudando Boa! para tentar me tornar um chefe melhor e adaptável. Você gosta de cozinhar? Não. Ah, não. Chefe do mundo corporativo. Isso, tá. Ser o líder que você perguntou que tipo de líder eu sou. Estou tentando me adaptar, né? Então, dentro da organização, então eu estudo e faço muito esporte. Eu percebi que a minha longevidade, eu me projeto para viver 100 anos. Então, já estou no segundo tempo, né?
Espero poder chegar a 100 no segundo tempo, mas tem muito tempo ainda pela frente. Então tem que se manter. Eu quero que seja saudável. com qualidade, com consciência e com autonomia. Eu vejo cada vez mais doenças, situações acontecendo ao meu redor, e você vai perdendo, né, capacidade, ou intelectuais, ou físicas. E se você estuda, e se você pratica alguma atividade física, você se mantém, você tende a aumentar a chance de ter uma jornada com qualidade por mais tempo possível. Então, eu quero fazer a minha parte. Pode acontecer algo que não espera, que vai mudar meu destino? Possivelmente. Não tenho controle sobre tudo, mas o que tange as coisas você está se preparando. que eu posso cuidar e influenciar: alimentação, sono, esporte, educação. Muito bom. Lohan, queria te agradecer por ter vindo aqui no Experiências Extraordinárias. Foi uma conversa maravilhosa. O tempo passou que eu nem vi. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter vindo aqui compartilhar tanto. Muito obrigado a você. Espero que seja útil para nossas novas gerações. Sem dúvida será. Obrigado, viu? Obrigado a você. Uau, pessoal! Mais uma conversa maravilhosa com meu querido amigo Lohan. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha deixado para vocês tantos ensinamentos quanto deixou para mim aqui. E não esquece, não deixou seu like ainda? Deixa, compartilha esse vídeo com toda a tua galera, que isso é importante para nós. Fiquem bem e até o próximo episódio. Boa! Obrigado. Obrigado, meu amigo. Muito bom.